Certo, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente vai destrinchar uma história que, olha, parece até roteiro de filme de aventura. Nós vamos falar de um naufrágio tenso, de sobrevivência extrema e de nada menos que a fundação da primeira capital do Brasil. Como é que um único homem, sabe, um cara totalmente perdido e desamparado numa costa super perigosa, conseguiu não só sobreviver aos elementos, mas virar uma peça fundamental na construção de uma nova sociedade? É exatamente isso que a gente vai ver nessa nossa análise de hoje. E a grande pergunta que logo vem à cabeça é: quem foi o verdadeiro homem-dragão da Bahia? A figura do Caramuru é super famosa na nossa cultura, né? Todo mundo já ouviu falar dessa lenda do dragão do mar. Mas onde que a lenda termina e os fatos reais começam? Bom, baseando a nossa conversa de hoje nos registros da História Geral do Brasil do Warner Hagen, a gente vai separar as fábulas divertidas da documentação histórica. Nós vamos descobrir quem foi o Diogo Álvares, o sobrevivente real por trás desse apelido gigante. E imagina só a cena. Pensa num cenário tenso. Por volta do ano de 1510, o português Diogo Álvares naufraga na costa da Bahia. E ele dá de cara com uma cultura super complexa e, claro, muito temível para os recém-chegados. Ele se viu num mundo completamente implacável, cercado por tribos nativas, notadamente os tupinambás. E a ameaça ali não era só o isolamento, não. Tinha um perigo muito, mas muito real de ser capturado e devorado em rituais de antropofagia. Para qualquer europeu que caísse de paraquedas naquelas praias, o medo era constante e aterrorizante. Mas aí vem o grande ponto de virada da nossa história. Aquele momento de ou vai ou racha. Encurralado na praia, sob a ameaça iminente dos nativos, o Diogo apelou para o seu último recurso. Num ato de puro desespero para se salvar, ele dispara sua espingarda pesada e abate um pássaro. Imagina o estrondo num lugar que nunca tinha ouvido um tiro. Aquele clarão, o impacto invisível, os indígenas ficaram absolutamente aterrorizados. Eles acharam, na mesma hora, que o cara tinha magia ou poderes sobre-humanos. Aquele mero ato de sobrevivência alterou o balanço de poder num piscar de olhos. Agora, o que é realmente interessante sobre esse momento é a sacada por trás do apelido dele. O mito popular gosta de romantizar e diz que Caramuru significa um místico dragão do mar. Mas a etimologia e a história nos mostram algo muito mais prático e inteligente. Caramuru, na verdade, é o nome de uma espécie de enguia elétrica. Sabe aquele peixe longo, fino, que dá um choque terrível? Então, os nativos fizeram uma dedução genial. Eles olharam para aquela espingarda comprida, que dava um choque mortal, e a apelidaram de Caramuru. E, por tabela, o Diogo herdou o mesmo nome. E é aí que rola uma transição de identidade simplesmente incrível. De um lado da balança, a gente tinha o Diogo Álvares, aquele colono apavorado que perdeu tudo no mar e estava à beira da morte. Do outro, o nascimento de Caramuru, uma figura local forte, temida e altamente respeitada. Assumir essa identidade dupla foi a grande chave. Foi que permitiu que ele se tornasse uma ponte entre dois mundos que não tinham absolutamente nada a ver um com o outro, convertendo aquele medo inicial num respeito diplomático profundo. Mas a coisa foi bem além do medo. Para sobreviver e se consolidar de verdade na tribo, o Caramuru se misturou através de uniões vitais. Ele se casou com nativas de linhagens importantes. A mais famosa delas, claro, foi a Paraguaçu, que mais tarde seria batizada como Catarina. E olha, essa aliança matrimonial foi uma verdadeira jogada de mestre. Além de garantir a inserção política e a proteção permanente do Diogo entre os nativos, esse casamento estabeleceu a primeira grande linhagem mestiça de enorme influência na região da Bahia. 22 anos. Guarda esse número com você porque ele mostra o nível de resiliência dessa história. Quando a frota do explorador Martim Afonso finalmente chegou lá na região em 1531, o Diogo Álvares já estava vivendo de forma plenamente integrada há mais de 2 décadas. Foram anos sobrevivendo, prosperando, formando família e conhecendo a geografia e as tribos locais como nenhum outro. Ele já era uma instituição na terra antes mesmo da coroa portuguesa ter um plano claro de colonização por ali. E claro, todo esse tempo imerso na realidade local, construindo o poder, não passou despercebido do outro lado do oceano. A gente tem uma fonte primária fantástica que prova o peso dele. Em 1548, o próprio rei de Portugal, Dom João III, mandou uma carta diretamente para ele. A carta começava de um jeito notável. Diogo Álvares, eu, o rei, vos envio muito saudar. O monarca tinha plena consciência de que para governar o território, ele ia precisar urgentemente da ajuda e da experiência do Caramuru. O rei, na prática, estava pedindo ajuda do antigo náufrago. A fundação de Salvador, construindo a primeira capital do Brasil. Isso nos leva direto ao seu maior legado documentado em 1549, onde a diplomacia do Caramuru foi vital para auxiliar o governador-geral Tomé de Souza a erguer a cidade.
Vamos avançar e ver como isso tudo se desenvolve cronologicamente, porque colocar as datas numa linha do tempo ajuda muito. Olha só, ele chega num trauma total por volta de 1510, encontra com Martim Afonso em 1531. Tem um papel monumental na fundação de Salvador em 1549 e falece em 1557. Cada uma dessas etapas mostra que, por trás da lenda das magias e dos dragões, existiram quase 5 décadas de sobrevivência real, integração e muita diplomacia que alicerçaram o Brasil colonial. Então, diante de todos esses fatos notáveis, fica uma reflexão instigante para a gente. O quanto da nossa história a gente foca só no mito mágico e acaba ignorando a diplomacia real. A lenda prefere contar a história de um homem que disparava trovões e controlava os mares, mas a história verdadeira é sobre um pragmatismo fenomenal, sobre se misturar as culturas locais, criar raízes, evitar guerras e literalmente ajudar a erguer governos. Será que as lendas existem só para enfeitar a nossa incrível capacidade humana de adaptação? Fica aí o questionamento. Muito obrigado a todos que acompanharam essa exploração de hoje e até a próxima.